Muito bom dia a todos e a todas. Vamos dar início à cerimónia de aceitação da oferta do busto de Aristides Sousa Mendes. Começaremos precisamente por este momento, sem prejuízo depois das restantes intervenções. Convidava para me acompanhar neste momento os representantes da Associação Lusa Portugueses por Israel, o seu presidente João Rebelo e vice-presidente Madalena Barata, também o Sr. Embaixador de Israel, para procedermos ao descerramento e iniciar a cerimónia com este primeiro momento. Procederemos de seguida à assinatura do auto de doação. Convidava o Sr. José da Mata Aristides Sousa Mendes a juntar-se a nós na mesa, a Madalena Barata também. E procederemos à assinatura de seguida. Obrigado. Só proceder à leitura do auto. Aos 19 dias do mês de julho de 2021, no âmbito da homenagem que a Assembleia da República presta a Aristides Sousa Mendes, concedendo-lhe honras de Panteão Nacional, a Associação Lusa Portugueses por Israel procedeu à doação à Assembleia da República de um busto de Aristides Sousa Mendes, oferecido pelo escultor Gregory Potocki, com o apoio de Frédéric Lasseur, que fica registado com o número de inventário MAR 6070. Esta peça ficará integrada no acervo da Divisão Museológica e para a Cidadania. Da doação e entrega se lavra o presente auto, em duplicado, que é assinado pela Vice-Presidente da Associação Lusa Portugueses por Israel, Madalena Barata, representando o doador, e pelo Coordenador do Grupo de Trabalho para a Concessão de Honras de Panteão Nacional, Aristides Sousa Mendes, Deputado Pedro Delgado Alves. Excelentíssimo Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, excelentíssimos membros do Grupo de Trabalho da Concessão de Honras de Panteão Nacional Aristides Sousa Mendes, Sr. Embaixador de Israel, Sr. Embaixador da República Francesa, Sr. Embaixador-Chefe de Missão da República Portuguesa junto do International Holocaust Remembrance Alliance, Sr. Presidente da Comunidade Israelita de Lisboa, Srs. membros e representantes das associações e fundações que se dedicam à memória de Aristides Sousa Mendes, ao estudo e à memória do Holocausto, excelentíssimos membros, e são vários, da família de Aristides Sousa Mendes que aqui hoje se encontram, e saúdo na presença de quem nos acompanha na mesa, José da Mata Sousa Mendes, os restantes membros da família aqui presentes, minhas senhoras e meus senhores.
Hoje é um momento inicial de um conjunto de comemorações renovadas em torno da memória de Arístides Sousa Mendes, assinalando especificamente hoje, dia 19 de julho, por força de se tratar da data do aniversário de Arístides Sousa Mendes. Como é sabido, a Assembleia da República deliberou por unanimidade a concessão de honras de Panteão Nacional a Arístides Sousa Mendes, em cerimónia que se realizará em outubro deste ano de 2021, naturalmente no contexto da pandemia. Também esta não é a lotação que gostaríamos e seguramente teríamos num contexto de plena normalidade das relações interpessoais e da proximidade, e se há um elemento que Arístides Sousa Mendes nos recorda é precisamente a proximidade entre seres humanos, a empatia, a capacidade de estar com o próximo, e nos últimos tempos temos estado presentes, mas com a distância que nos obriga a manter o dito distanciamento social. Mas é só um distanciamento social e não um distanciamento cívico, e é na homenagem a Arístides Sousa Mendes, em mais uma homenagem a Arístides Sousa Mendes, que recorda a sua vida, que recorda a sua obra e que procura deixar de forma perene no espaço da Assembleia da República, que hoje nos reunimos para este primeiro momento destas comemorações nacionais. O objetivo e o desafio que o Grupo de Trabalho procurou também desenvolver, para lá da cerimónia de descerramento da lápide educativa que terá lugar em outubro, é o de envolver a sociedade civil o mais possível nestas comemorações, envolver as várias associações que manifestaram o seu interesse e a sua vontade em viver connosco a vida de Arístides Sousa Mendes uma vez mais e legar a todos na comunidade nacional e internacional a memória de um homem notável que soube estar à altura dos tempos, da história, da humanidade, quando isso lhe foi exigido. E hoje, uma dessas associações, em particular, a Associação Lusa Portugueses por Israel, marca presença através do encontro feliz de vontades que permitiu juntar esta oferta do escultor Gregório Potocki, uma sugestão também do Sr. Embaixador de Israel, cuja presença e cuja ideia também agradecemos, e portanto esta congregação de esforços e a possibilidade de o realizar no dia de hoje é um bom arranque, um bom marco para esta comemoração que aqui se pretende realizar. Não vos quero roubar muito tempo, deixava só duas notas finais. Uma sobre aquilo que é o papel de um Parlamento na ideia e na construção de uma política de memória, e é algo que é absolutamente fundamental nos dias que correm, a valorização da memória histórica, a valorização da memória que transmite valores e a presença, enfim, não digo que seja indispensável termos connosco Arístides Sousa Mendes no sentido de ter o busto de Arístides Sousa Mendes, mas às vezes o olhar atento de uma imagem, e as imagens não são, as imagens dos símbolos não são irrelevantes, desempenham a sua função, e podermos nos trabalhos parlamentares ter o olhar atento de Arístides Sousa Mendes a guiar-nos nos momentos de dúvida, a inspirar-nos nos momentos de incerteza e a recordar, mais uma vez, a memória dos momentos em que a República soube estar, ou melhor, em que a República, não sabendo estar à altura do momento, pelo menos os seus representantes e aqueles que a transcenderam souberam estar à altura dos seus momentos, não haverá melhor forma de o inspirar e de forma de o homenagear que através também da inclusão entre nós de Arístides Sousa Mendes, no panteão dos muitos que, espalhados por este edifício fora, por este palácio fora, inspiram os trabalhos parlamentares. E é também, a minha segunda nota e nota final, um trabalho que reconhece precisamente a confluência de vários caminhos para esta reabilitação de Arístides Sousa Mendes. Hoje é difícil explicar, talvez é incompreensível para muitas jovens gerações, que seja necessário ou que tenha sido num determinado momento da nossa história reabilitar Arístides Sousa Mendes. Seria evidente que Arístides Sousa Mendes é o herói desta história, portanto não careceria de reabilitação, não careceria de atos de contrição, deveria ser por lógica, pela natureza das coisas, aquele que em primeira linha aparece quando queremos prestar uma homenagem. Mas assim não foi durante muitos anos. E assim não foi durante muitos anos, e foi fora de Portugal, foi por outras paragens, em Israel e em França, que os primeiros momentos de reabilitação da sua memória e de valorização do desafio que fez às autoridades portuguesas da altura, foi aí que ele se começou a fazer. No entanto, a Assembleia da República, e com isto termino, também soube desempenhar o seu papel. E, no plano interno, enquanto, enfim, representantes da instituição democrática que é o Parlamento, acho que também é com orgulho que os parlamentares de hoje podem dizer que foi a Assembleia da República que, em 88, também procedeu de forma clara, jurídica, plena, à reabilitação da memória de Arístides Sousa Mendes, inscrevendo, ou melhor, retirando do lote dos proscritos e colocando no local onde deve estar, que é, de facto, no panteão, no altar da pátria, se me permitem
o uso da expressão para nos homenagear, para o homenagear e para que nos possa guiar. Neste sentido, é com grande satisfação o facto fortuito de poder estar aqui hoje e de poder acolher em nome da Assembleia da República este busto e podermos desenvolver as comemorações que ainda teremos pela frente. A todos, muito obrigado pela presença e dava já de seguida a palavra à Madalena Barata para usar a palavra em representação da Associação de Doadora. Muito obrigado. Muito obrigada pelas altas individualidades que vejo aqui representadas, à excelentíssima Comissão de Trabalho da Honras de Panteão de Aristides Sousa Mendes. As palavras que eu vou dizer vão vir do meu coração, que é de onde costumam vir aquilo que eu costumo dizer. Quando nós somos jovens e somos confrontados com aquilo que lemos e que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, a primeira reação que eu tive foi: eu quero ser deles, eu não quero ser dos outros que perseguiram, eu quero ser do lado daqueles que foram perseguidos. Depois também tive um pensamento no sentido de saber como é que eu, se estivesse lá, eu teria reagido. Teria sido daqueles que se calaram e que deixaram ir, e depois conheci Aristides Sousa Mendes e muitos outros, e nasceu uma esperança que talvez ele, se estivesse lá, tal como muitos de nós que aqui estamos, também tivéssemos sido como ele, como Aristides Sousa Mendes. É a ele que estamos aqui prestando homenagem. Os não-judeus que salvaram judeus durante o período do Holocausto, com risco das próprias vidas, são honrados por Yad Vashem como justos entre as nações. E foi essa a grande surpresa que eu tive quando lá fui a primeira vez, ao dar com uma linda avenida com árvores onde encontrei um português. Fiquei muito orgulhosa disso. Aristides Sousa Mendes foi reconhecido por Israel como justo entre as nações em outubro de 1966. Em Tel Aviv existe uma rua com o seu nome, uma cidade cosmopolita, cheia de nações múltiplas, como aquelas que nós hoje vemos aqui congregadas a prestar homenagem a este grande português. A origem do nome, Yad Vashem, é um versículo bíblico: e a eles darei a minha casa, e dentro dos muros um memorial, e um nome, Yad Vashem, que nunca será esquecido nem arrancado. O grupo de trabalho que está a tratar do processo de concessão de honras de Panteão Nacional Aristides Sousa Mendes tem o aplauso e a emoção da Associação Lusa Portugueses por Israel, que, como eu sempre digo, nós somos por Israel e não somos contra nada. Somos apenas por Israel. Fazendo um justo entrar esta comissão na casa que honra todos os portugueses, dão um lugar a um nome que nos honra a todos. Agradeço a Gregory Potocki e a Frédéric Lasserre, cuja amizade me fez conhecer Gregory Potocki, e lá está, na vida, às vezes os afetos fluem, e neste caso fluíram, e eu falei-lhes da Alpi, e falei, ao que parece, de forma a ter-lhes tocado o coração, e assim tive aquilo que me foi proporcionado hoje para a associação, que é esta linda obra. Existe uma mensagem em russo de Gregory Potocki que eu tive o cuidado de legendar e que vai ser oferecida à família e todos aqueles que desejarem ver o filme, com certeza que o entregarei. À família de Aristides Sousa Mendes, aqui presente, deixo uma palavra em hebraico: Kol hakavod, honra vos seja dada. Disse. Dava agora a palavra, em representação da família de Aristides Sousa Mendes, a António Sousa Mendes.
Com licença. Muito obrigado, doutora Ana. Bom dia a todos. Eu tenho uma grande honra em estar aqui na sala do Senado e estar a falar do meu avô, que está aqui ao lado e que eu reconheço tão bem como aqui atrás de mim. É realmente um momento muito importante na minha vida, estar aqui no dia dos anos do meu avô, ou diria dos meus avós. 136 anos, fez hoje, há poucas horas, que ele nasceu, seguindo o irmão mais velho, César. Está aqui um filho de César, que é o meu tio José também, e por isso compreendem a minha grande emoção. Falar deles, porque se trata, eram muito o gêmeo César e Aristides, ou Aristides e César eram praticamente como se fossem um indivíduo, eram muito parecidos no caráter e na personalidade e na fisionomia. E foi toda a vida assim, apesar das distâncias. Eles formaram-se em Coimbra e tudo isso, mas apesar de entraram muito cedo para a carreira diplomática, passaram um concurso difícil. Os senhores diplomatas aqui sabem, penso no Dr. Luís Barreiros, o senhor embaixador de Israel, embaixador Gamzu, e também a embaixadora de França, Madame Marjan. Eu penso que sabem o que é isso, o que é a preparação para a carreira diplomática, e eles os dois em conjunto prepararam-se, e em 1910, ainda no tempo do Dom Manuel, entraram para a carreira diplomática, e depois foi ao fim de um mês de estágio. Eles realmente tinham um bom nível de conhecimentos e tinham uma boa preparação. Dir-se-ia que eles se tinham preparado praticamente toda a vida para isto e para a carreira diplomática. E então eles, ao fim de um mês, foram para os seus primeiros postos. O Aristides foi para a Guiana Britânica e o César teve outros destinos, nomeadamente Inglaterra, etc. Mas sempre estiveram juntos. E é interessante dizer que durante todo o período da Primeira Guerra Mundial o César esteve no Japão e o Aristides esteve em Zanzibar. Naquela altura não havia aviões, não havia os meios de comunicação que há hoje, nem a tecnologia, mas mesmo assim, através do coração deles, eles encontravam-se, e por isso houve sempre estiveram sempre próximos, e isso é notável. Eu poderia ficar muitas horas aqui a falar do Aristides e do César, mas não vou fazer isso, porque certamente seria maçador, mas gostava de dizer que o Aristides, sobretudo quando ele chegou à França em 1938, ele estava à espera de ser nomeado no Oriente, provavelmente na China, mas porque ele, durante os anos que precederam a sua ida para Bordeaux, em França, ele encontrou muitos, foi depois de 1933, o que quer dizer que muitos alemães de origem israelita perderam a nacionalidade e muitos passaram por Antuérpia, onde ele era cônsul-geral. E ele, como conhecia muitas pessoas e muitas companhias de navegação, orientou muitas dessas pessoas nas companhias de navegação a encontrarem barcos
para ir para outros países, como o Brasil, a Argentina, os Estados Unidos, Canadá, Austrália, etc. Foi assim que ele teve conversas longas com muitas pessoas que tinham experimentado esses duros anos dos anos 30, e ele sabia que algo de terrível vinha aí. Não era o único a saber, mas ele sabia. Ele avisava e avisou o governo português disso, mas pediu, num momento um pouco talvez de fraqueza, para ir para longe da Europa. Ora, nessa altura, a pessoa que orientava a diplomacia em Portugal era o Presidente do Conselho e também Ministro dos Negócios Estrangeiros, a partir de um certo momento, mas essa pessoa enviou-o para Bordeus. E ele sempre disse: mas Bordeus é a mesma coisa que Antuérpia, dizia ele. Não percebo o que vim fazer aqui para Bordeus, embora ele apreciasse muito, obviamente, a cidade de Bordeus e a região vinícola. Mas quando se deu a invasão de França e quando Hitler foi até Paris, no dia 14 de junho, naqueles dias terríveis, ele então disse aos meus tios que estavam com ele, 2 naquela altura, à minha avó, Angelina, que sempre o acompanhou, ele disse: agora compreendo porque estou em França. E devo dizer que ele era um homem sempre muito crente e sempre viu isso como uma missão. A missão dele, nesse caso, era ajudar o máximo de pessoas que pudesse, de refugiados. Ele foi sempre uma pessoa muito educada pelo pai dele, que era um juiz também. Foi uma pessoa que pensava sempre nos outros, muito altruísta, e por isso ele, quando ele teve que tomar, aliás, eu diria que ele não tomou a decisão em junho, ele tomou a decisão no dia 1 de setembro de 39, quando os exércitos alemães nazis entraram em Varsóvia, na Polónia, e começaram o bombardeamento de Varsóvia logo em setembro, inícios de setembro de 39. E aí estava em grande ligação com o seu irmão César, que era ministro plenipotenciário, chefe de missão em Varsóvia. E sabemos que houve realmente, e eu encontrei muita gente que conheceu também o César, encontrei-os no Canadá, nos Estados Unidos, etc., pessoas que foram desse tempo e que me contaram também como isso foi terrível. E Aristides e César estavam juntos nesses momentos difíceis. Enfim, hoje já muito se sabe, cada vez mais se sabe. Sabe-se também que quando o Aristides, em junho, ele decidiu dar vistos a todas aquelas pessoas, que, como eu já disse, tinha começado em setembro de 39, mas naqueles dias de junho foram dramáticos. A França estava completamente invadida, e de Gaulle tinha partido para a Inglaterra, e muitas pessoas da resistência francesa também seguiram o de Gaulle, e um deles foi um famoso general Leclerc, que também quis ir e foi juntar-se a de Gaulle, mas Leclerc também precisava de um visto para sair de França, e passou por Portugal com o visto de Aristides de Sousa Mendes. Claro, nós sabemos também que a heroicidade do general Marshal Leclerc. Claro, eu, como disse, muitas coisas poderiam ser ditas, e cada caso é uma história que dura muitas horas ou dias inteiros a falar, e por isso eu apenas digo que a minha digamos a minha missão
e a do meu primo Álvaro, que está ali, o Álvaro, que me está a ver, foi de lutarmos em Portugal no início dos anos 90, fim dos anos 80, foi lutar para que o Aristides de Sousa Mendes fosse conhecido. E então houve uma homenagem no Parlamento Europeu em 1998, onde estivemos, muitos netos, também dos Estados Unidos e do Canadá e da Bélgica e de França, estivemos nessa homenagem. Foi uma homenagem que foi organizada, patrocinada por um deputado europeu, que foi Otto von Habsburg, que também foi uma pessoa que recebeu, ele e a mãe e os irmãos, receberam vistos da família de Aristides de Sousa Mendes. Quando eu digo família, havia filhos a ajudar também, mas o carimbo final e a assinatura era a de Aristides de Sousa Mendes. E nessa altura o Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Dr. Jaime Gama, a quem estamos muito gratos sempre, o Dr. Jaime Gama, ele falou com o meu primo e comigo e ele disse: organizem uma fundação, uma associação. E depois nós fomos falar com ele e foi assim que nasceu a Fundação Aristides de Sousa Mendes. Nessa altura tínhamos bons amigos também, e temos bons amigos que nos ajudaram, porque só nós não poderíamos ter feito isso. Estou a pensar nomeadamente na doutora Maria de Jesus Barroso, que foi uma pessoa que nos deu muito apoio, abrindo-nos portas e dando-nos um pouco da credibilidade necessária que nós não tínhamos. E por isso eu apenas mais uma vez quero agradecer a todos os senhores deputados aqui, o senhor embaixador de Israel, a senhora embaixadora de França, mais uma vez também o senhor embaixador de Portugal, que está ali e que é o presidente de Portugal na IRA, na Aliança para o Holocausto. Obviamente, aqui tenho que ter e para terminar, peço desculpa, mas tenho que agradecer imenso a uma senhora que não está aqui, que está em casa fechada por causa do vírus, Joacine Catar Moreira, que lançou este desafio para que o Parlamento português viesse a prestar honras de panteão a Aristides de Sousa Mendes. E estou extremamente grato a todo o Parlamento, a todos os deputados de todos os partidos, eu e os meus tios e primos, obviamente, e peço que transmitam à Joacine estas minhas palavras. E neste momento também desejo agradecer muito ao Dr. Pedro Delgado Alves, que está aqui, que é digamos, o responsável, ou o chefe do grupo de trabalho de panteonização, e quero dizer-lhe a minha admiração pelo seu trabalho e pelos seus esforços que tem feito neste sentido. E termino. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado. Muito obrigado. Antes de encerrar a sessão, queria só uma vez mais agradecer a presença de todos e de todas neste contexto mais complicado da pandemia, mas
o assinalar deste primeiro momento é particularmente relevante e será, como digo, uma oportunidade para muito trabalho nos próximos meses, para uma vez mais continuarmos a prestar homenagem a Aristides Sousa Mendes. Mais uma vez, também, no nome da Assembleia da República, o agradecimento à Associação Lusa Portugueses por Israel pela oportunidade que nos dão de juntar aqui também arte e memória e tornar permanente na sede do Parlamento a vida e a imagem de Aristides Sousa Mendes. E a todos os presentes, uma vez mais, muito obrigado e, nesse sentido, declaro encerrada a sessão. Muito obrigado.